Fala galera, beleza? Meu nome é Rafael, esse é mais um vídeo do canal Buscando a Meta. Vamos dar sequência ao que o ChatGPT está dizendo aí sobre as dificuldades da maioria das pessoas de investir aqui na Bolsa Brasileira. A aula de hoje vamos falar sobre a dificuldade de entender, sobre analisar essas empresas, como você pode analisar. Tá bom? Antes disso, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo com os seus amigos, porque o vídeo de hoje pode trazer algumas dicas, óbvio, e pode trazer alguns resultados para vocês também. Gente, analisar empresas. Existem dois tipos de análise, tá? Existe a análise gráfica e existe a análise fundamentalista. A análise gráfica, ela compreende o estudo do comportamento do passado para determinar possíveis movimentos no futuro. Então, vamos pensar que você fosse uma análise gráfica, tá? Você fosse um ativo e eu estivesse analisando você para determinar alguns comportamentos. Por exemplo, você acorda, coça o olho todo dia, Quanto eu sei que eu posso apostar que você vai fazer esse movimento amanhã, por exemplo? Então, se você está coçando o olho todo dia, é um comportamento normal que você vai seguir todo santo dia. Então eu consigo apostar nesse movimento para poder tentar lucrar no caso. Então se uma ação corrige até um ponto e esse ponto que ela corrige, corrigir não estou dizendo, ela pode estar caindo, e chega em determinado momento de um tempo, seja um ano passado, um mês passado, ela não consegue ultrapassar essa margem, ela sobe, eu posso tentar entender que se ela alcançar aquele ponto novamente, ela vai voltar a subir. Ou a mesma coisa acontece quando ela sobe demais e atinge um pico e ela cai. Se ela voltar a subir e testar aquele pico de novo que ela caiu, eu posso entender que existe uma grande probabilidade dela cair novamente. Isso é o básico sobre análise gráfica. Você estuda um comportamento do passado para determinar possíveis movimentos no futuro. A análise fundamentalista, ela vai ter uma série de outros fatores. Você vai pegar balanço da empresa, você vai analisar o fluxo, você vai analisar os contratos de importação e exportação que aquela empresa tá desempenhando, no caso aqui do JBS. Você vai ter que analisar quanto está o boi gordo, se a China vai comprar ou se a China não vai comprar. Tá comprando carne bovina, ou porco, o que estiver comprando aqui no Brasil, de proteína, já que a China é nosso maior comprador. Então você vai analisar série de fatores que vão fazer a diferença na parte fundamental daquela empresa, que é, quando a gente está falando de fundamentalista, estamos falando de partes fundamentais que aquela empresa compõe, como empresas que estão comprando, que estão dependendo do serviço dela, de onde ela está tirando a matéria-prima. Então, por exemplo, vamos supor que entre uma doença muito grave, que acabe afetando todos os gados aqui do Brasil. Vamos ter uma queda generalizada nessa empresa. Por quê? Porque a importação dessa empresa foi 100% afetada, porque as pessoas não vão comprar, porque não vai ter matéria-prima para poder vender também. Entendeu? Então você consegue entender esse ciclo. O que nós fazemos aqui nesse canal? Nesse canal nós destinamos ele à análise gráfica, ok? Análise gráfica. Nós entendemos o ativo atinge a partir de movimentos de indicadores e movimentos, obviamente, gráficos, ok? Então, estou aqui na parte de JBS. Vamos tentar entender um pouquinho do que está acontecendo com o JBS. Eu já fiz aqui um apanhado muito forte com vocês sobre indicadores, Vocês têm vários vídeos aqui que falam sobre indicadores. Tem uma parte aqui, uma playlist só para análise gráfica, tá? Então, ela é muito importante para vocês conseguirem entender, mais a fundo o que eu vou explicar hoje aqui brevemente. A análise gráfica de JBS. Primeira coisa, vamos entender o que JBS o que está acontecendo com o JBS agora. Primeiro, estamos testando, essa zona aqui de topo. Concordam comigo? Essa zoninha aqui é a zona que está sendo testada. O que serviu de suporte para impedir a queda do JBS, agora está servindo como resistência para fazer ela cair. Estamos testando aqui novamente.
podemos entender que existe uma probabilidade de JBS cair, tá? E até onde ela pode cair? Se a gente montar aqui uma retração, eu vou entender que eu tenho alvos aqui entre 17, 16 e 60 e 16 e 30, tá? Seriam os alvos de alta. Eu sei que pode estar um pouquinho rápido para você, mas aí você tem que voltar na nossa playlist de análise gráfica para você poder entender um pouco mais a fundo, tá bom? Então, ó, temos aqui, né, o básico da análise dizendo que pode ter uma correção, ok? A gente pode estar tendo uma correção, tem uma oportunidade de queda dentro desse ativo, tá? Mas se a gente for parar para pensar, a gente está consolidado nessa zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. 7 dias de consolidação nessa zona é muito perigoso, principalmente se você trabalha com opção. Porque se você trabalha com opção e você tem uma semana de consolidação, e ainda em uma zona que você esperava que fosse responder, né, a uma possível queda, fica um pouco complicado, né, para você conseguir operar com um pouco mais de assertividade. Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque acaba que o teta acaba corroendo a sua operação. Se você está na ação, é fácil. Vai colocar o stop no rompimento desse topo e pronto. Você espera um movimento de queda, né? Vamos botar aqui no 16,30, né? De até 10%, e você tem um stop aqui aproximado de, bota aqui, ó, 2%, para ter um pouco mais de espaço, né, para o preço poder respirar. Então você teria um bom risco retorno, né? 10-1 aqui no risco, tá? Estaria com um risco aqui de perder 50 centavos para tentar ganhar aqui embaixo, aqui, ó, na casa aqui dos R$2 aqui, R$1,80, né? Por aí, tá bom? Então tá bem legal esse risco, né? Se avança 2%, você perde esse lucro. Se cair, cai 10%, tá bom? O que a gente pode incrementar nessa análise? A gente pode incrementar essa análise colocando indicadores, tá? Um indicador que é muito acessível e você não tem que pagar é média móvel, tá bom? A média móvel, ela vai funcionar mostrando para vocês os movimentos, né, que o preço faz dentro de velocidade e direção, tá bom? Vamos começar com a média 9, depois vamos para a média 21 e depois eu já vou colocar médias bem maiores, tá? Que é a 200 e a 400. Vamos para a configuração. A média 9, ela vai ser exponencial. Eu já expliquei isso em um vídeo anterior aqui no canal, tá? Se você quer entender um pouquinho mais, procura lá o vídeo. Vou colocar lá como vermelha. A 21 vai ser aritmética. Eu vou colocar ela como amarela. A 200 vai ser também aritmética e ela vai ser azul. A 400 vai ser WW e vai ser azul claro. Pronto. O que eu acabei de colocar aqui? Eu acabei de colocar velocidade e direção, tá? Qual a diferença de velocidade para direção? Tem um vídeo meu aqui na semana passada mostrando isso. Velocidade é quando você quer um movimento rápido. É um movimento curto, às vezes, que está sendo feito, né, de forma mais rápida. Você atinge seu objetivo mais rápido. Ela começa a ganhar combustível para atingir aquele objetivo. A direção é aquilo que o gráfico está tendo uma tendência. Então, por exemplo, o gráfico pode ter uma tendência de baixa, né? A 200 e a 400 representam a tendência, tá? Então, a tendência pode ser de baixa, mas se tiver uma velocidade para alta, você tem que tomar um pouco de cuidado,
Por quê? Porque o preço pode entrar em consolidação. Você tem um empurrando para um lado e outro empurrando para o outro, tá? Se você tem uma tendência de baixa, no caso aqui é 200, vou botar aqui a 400 aqui para vocês poderem acompanhar. Ó, a 200 que é queda, a 400 que é queda, mas você tem aqui, ó, a 9 e a 21 apontando para baixo também, você tem direção e a velocidade a favor. Então, todos os movimentos de queda você consegue pegar. Você vai conseguindo pegar todos os movimentos de queda, porque um é a direção, o outro é a velocidade e todos estão acompanhando o mesmo time, tá bom? Quando você tem, tá, apenas a velocidade a seu favor, tome sempre cuidado, porque a direção, a tendência é sempre mais forte no longo prazo. Então, se você for operar a curto prazo, aí opera a opção, né? Você está operando uma coisa mais rápida, você está querendo um pouco mais de velocidade. O que a gente pode incrementar aqui também? A gente pode colocar um indicador chamado VWAP. A VWAP, eu posso colocar ela como a diária, tá? E posso colocar semanal, mensal. Eu vou colocar aqui a mensal, vou colocar na cor branca e vou colocar aqui um 3 aqui nela, tá? Depois eu vou colocar mais uma VWAP. Vamos lá. Agora foi. Vou colocar mais uma VWAP. E eu posso colocar uma VWAP, por exemplo, a partir de. E aí eu vou colocar aqui a partir de janeiro desse ano. Vou pegar aqui a aparência e vou trocar. Esse ano eu vou colocar, sei lá, cinza. Vou colocar aqui 4. Não, 3 tá bom. Ok, vamos colocar mais uma VWAP. Vamos lá, configuração de novo. Aparência. Vou trocar aqui a aparência, vou colocar uma aparência verde. 3 a partir de. E agora eu vou colocar no ano passado. Setup bem simples, tá, gente? Pronto. E ok. Vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo aqui, tá? Quando você tem a VWAP, o que é a VWAP? A VWAP ela representa o preço médio ponderado do mercado. Ou seja, se eu coloquei uma VWAP desse ano, bem aqui, ó, essa aqui é a VWAP a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Significa que, a partir de 2023, o preço médio de quem investiu em JBS desde janeiro até agora é R$ 18,40. O que vai acontecer para quem começou a comprar JBS? Deixa eu diminuir aqui, ó, o zoom. Para quem começou a comprar JBS aqui, achando que JBS ia subir, o que acontece? Essas pessoas foram fazendo preço médio e estão com preço médio em R$ 18,40. Podemos ter uma boa realização, tá? Chegando dentro da VWAP, ela também representa uma direção do preço, né? Ela representa uma direção do preço, né? No caso desse ano. Quando a gente fala da VWAP do ano passado, olha o preço médio da galera no ano passado, tá lá em cima em 26. Então a gente vê que ela tá muito barata, representando, né, em quem começou a investir desde o ano passado. Você pode representar a VWAP a partir do tempo que você quiser. Eu, por exemplo, eu tenho um setup aqui só de VWAPs. Deixa eu apagar os estudos aqui para não atrapalhar vocês entenderem. Eu tenho um setup aqui que é só de VWAP, tá vendo? Então eu entendo que JBS está muito barata a partir do preço médio do mercado. Então, quando ela chegar nesses preços médios, significa que a galera conseguiu recuperar, conseguiu defender a compra deles e agora vai começar a entrar uma possível realização. Então, chegamos dentro da zona dos 18,40.
quando a gente chegou ali, né, nós chegamos com a média 200 já sendo rompida. Vamos chegar na VWAP desse ano, junto com o topo anterior, tá? Mas a velocidade do preço ainda é de compra, porque a 21 e a 9 são médias de velocidade e elas estão compradas. O que eu posso entender? Que se por acaso essas médias virarem para baixo, ou seja, se elas atingirem essa configuração aqui, tá? Significa que temos então uma direção, uma velocidade e uma realização do preço e JBS vai cair. Se o preço romper os 18,40, conseguir ainda continuar com a velocidade, ganhando a média 9, 21 e 200 alinhadas para cima, significa que eu estou tendo uma direção, uma velocidade e o preço médio está dentro do preço desse ano. Então eles podem ir procurar os próximos alvos, R$ 22,80 para R$ 26,00. Então significa que quando você faz esse tipo de investimento e você analisa o gráfico, você tem muita informação boa para determinar se o investimento que você está fazendo ele é bom para longo, para curto ou para médio prazo, tá bom? O vídeo de hoje foi bem tranquilo, tá, gente? Uma aula bem tranquila mesmo, tá? Mostrando para vocês como vocês podem identificar esses movimentos no mercado. Eu utilizo muito isso aqui, demais mesmo, para tomar as minhas decisões. Como vocês veem, eu tenho vários setups aqui embaixo. Eu utilizo muitos setups do Ficube, mas esses são exclusivos. Você tem que ir lá assinar o plano de aula para você poder entender. Mas a partir desse ponto, eu já começo a ter vários tipos de informação, que são informações que vocês todos podem ter, tá bom, gente? É muito bom mesmo esses indicadores que eu estou mostrando para vocês. Então, se você tem dificuldade de entender se uma ação está cara ou se ela está barata, esse seria o melhor direcional. Óbvio, tem várias outras médias móveis que você pode estar colocando aqui dentro, tem várias outras VWAPs que você pode estar colocando. Eu tenho um vídeo aqui no canal que mostra as VWAPs a partir de pontos políticos que são muito importantes mesmo para você poder fazer esses investimentos. Espero de fato que você consiga assistir esses vídeos, entender os vídeos e realmente compartilhar com seus amigos, tá bom? Esse setup serve para qualquer tipo de ativo, tá? Só um adendo aqui, ó, por exemplo, ó, Petro 4. O que a gente pode entender de Petro 4? Podemos entender que a Petro 4 tem velocidade para alta, podemos entender que a Petro 4 tem direção para alta e olha aqui quem segurou a queda da Petrobras. A VWAP desse ano junto com a média 200. Olha lá, cravada. Segurou e ó, disparou. Então quem segurou a Petro também, aqui ó, foi a média 400 WW junto com a VWAP, né, do ano passado, né, o preço médio da galera estava aqui, defenderam muito o preço médio deles, depois defenderam muito o preço médio deles aqui e o preço disparou. Cara, funciona pra caramba, mesmo. Olha aqui, quem segurou a Petro. Não são apenas coincidências, tá? Na análise gráfica não existe, é uma coincidência. Não, é um estudo realmente de probabilidade. Qual é a probabilidade do preço atingir o preço médio do mercado e ele reagir positivamente? É muito forte, tá? Então prestem atenção, são indicadores muito fáceis de você poder utilizar. Qualquer pessoa consegue utilizar esses indicadores. A facilidade de entendimento é muito grande e eu espero que vocês gostem dessa aula aí e compartilhem ela com seus amigos. Na dúvida, manda pra gente. Depois tem vários outros vídeos de análise gráfica que eu tenho aqui no canal para vocês. Tá mostrando também um pouco mais sobre médias móveis, mostrando um pouco mais sobre VWAP, para que vocês consigam de fato entender um pouco melhor sobre os acontecimentos. Eu não falei sobre a VWAP mensal, né? A VWAP mensal também é velocidade. Então a VWAP mensal junto com as médias, elas dão para você uma velocidade do preço. Significa que o preço naquele mês tem velocidade para seguir naquela direção se estiver junto com as médias, tá? Então aqui, por exemplo, ó, aqui a VWAP desse mês
né, a VWAP mensal aqui, nesse período, ela jogou a Petro para baixo. Porém, as médias estavam para cima. Difícil você operar um setup como esse, porque você não sabe qual é a velocidade que será aceita. A partir daqui, quando você tem velocidade e direção todas no mesmo caminho, fica mais fácil. Você só precisaria vencer a média 200 e a VWAP do ano passado. Venceu, tudo a favor, vamos embora, é alvo de alta para cima, tá bom? Basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, desculpa aí o vídeo um pouco mais longo, né, para vocês, mas caso tenha alguma dúvida, manda pra gente, tá bom? Esse foi mais um vídeo do canal Buscando a Meta, galera, até a próxima, tchau, tchau.